Nunca acreditei em lendas. Sempre achei que eram apenas histórias que adultos contavam para assustar crianças e manter o respeito pelas regras invisíveis de lugares desconhecidos. Mas há coisas que não se explicam. E a floresta que encontrei naquela noite me mostrou isso. Sinto ainda o cheiro úmido da terra, o som das folhas se movendo mesmo quando não havia vento, e o frio que atravessava meus ossos, anunciando que algo estava me observando. Cada passo que eu dava parecia amplificado, como se o próprio solo sussurrasse meu nome. Eu entrei na floresta tarde da noite, sozinho, seguindo um caminho que ninguém lembrava ter trilhado. As árvores eram antigas, maiores do que qualquer coisa que eu já tivesse visto, com troncos cobertos de musgo e raízes que pareciam tentáculos prontos para prender quem ousasse caminhar entre elas. No início, achei que era apenas minha imaginação. Cada estalo, cada farfalhar parecia vir do nada, mas logo percebi que não estava sozinho. Havia uma presença invisível, silenciosa, acompanhando cada movimento meu. Senti o primeiro toque da lenda quando uma brisa quente passou por mim de repente, carregando um cheiro doce e metálico ao mesmo tempo. Algo me chamou, não com palavras, mas com intenção. Parei, olhei ao redor e não vi nada. Apenas a sombra da floresta se movendo de forma estranha, mais densa em alguns pontos, como se respirasse. Meu coração começou a bater rápido, mas uma parte de mim estava hipnotizada. Eu precisava avançar. Preciso confessar. Naquele momento, não sabia se era coragem ou teimosia. Talvez fosse apenas curiosidade, aquela curiosidade que sempre nos leva a lugares de onde não podemos voltar. Caminhei por horas ou talvez minutos. O tempo parecia distorcido. Cada passo ecoava como se estivesse em um espaço infinito. As árvores pareciam se reorganizar à minha frente, abrindo caminhos que antes não existiam e fechando os que eu tentava retornar. O chão estava coberto de folhas secas que rangiam sob meus pés, mas havia também marcas profundas, recentes, que não pareciam humanas. Pegadas de dedos alongados, talvez de mãos que caminham com mais de 4 dedos, rastros que desapareceriam quando eu tentasse seguir. Logo percebi que não havia som de animais. Nenhum grilo, nenhum pássaro, nenhum vento real. Tudo estava em silêncio, exceto por algo que soava como um murmúrio distante, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Uma voz, talvez. Mas quando tentei localizar sua origem, desaparecia, como se o próprio espaço estivesse vivo e brincasse comigo. E então, pela primeira vez, senti medo de verdade. Não aquele medo passageiro que a gente sente em filmes, mas algo profundo, primordial, que sobe da espinha e te paralisa. O primeiro encontro aconteceu na clareira. Eu cheguei a um espaço aberto com a lua refletindo nas folhas molhadas e vi uma figura. Era alta, fina, envolta em um manto negro que se confundia com as sombras da floresta. Ela não se movia, mas seus olhos, se eram olhos, brilhavam com uma luz dourada que me atravessou. Por um instante pensei em correr, mas algo me segurava, como se as raízes da floresta se estendessem até minha alma. Eu podia ouvir, sem ouvir, uma melodia antiga, um canto quase humano, que parecia vir de dentro do próprio ar. A figura começou a se aproximar lentamente. Não havia som, apenas presença. Cada passo seu reverberava dentro da minha mente, não nos meus ouvidos. Senti as batidas do meu coração, se sincronizando com a sua aproximação. E uma parte de mim soube imediatamente que aquela entidade não era hostil. Pelo menos, não de forma direta. Mas havia algo mais sombrio ali, algo que esperava pacientemente para testar cada fibra do meu ser. Decidi falar, mas minha voz falhou. Então, ela falou, não com palavras, mas diretamente em minha mente. Você procura respostas que não pertencem a você. A frase me atingiu com força e por um momento tudo ao redor pareceu se dissolver. A clareira desapareceu, as árvores se curvaram e eu senti o chão tremendo. Eu tinha entrado
Era uma floresta viva, consciente, capaz de dobrar a realidade para além do que eu podia compreender. Continuei avançando, compelido a seguir adiante, apesar do medo. Caminhei por trilhas que não existiam antes, cruzando riachos que surgiam do nada, passando por árvores que pareciam sussurrar histórias antigas. Vi marcas de antigos viajantes, cruzes simples, ossos enfileirados, folhas arranhadas com símbolos que não consegui decifrar. Cada marca parecia contar uma história de desaparecimento, de pessoas que nunca mais retornaram. A floresta não esquecia. Ela registrava, observava e, às vezes, raramente, permitia que alguém saísse. Uma noite, ao me aproximar de uma antiga árvore solitária, senti algo puxando meu corpo para baixo. Não fisicamente, mas com uma força invisível que prendia minha mente. Fechei os olhos e tentei resistir. Quando abri, percebi que não estava sozinho. Pequenas criaturas se escondiam entre as raízes, não humanas, mas humanoides, deformadas, observando-me com olhos que refletiam a própria escuridão. Elas não se moveram, apenas me examinaram. E eu entendi, com horror e fascínio ao mesmo tempo, que a floresta não apenas tinha vida, mas inteligência. Dias se passaram, mas o tempo não era linear ali. Eu não sabia se eram dias ou apenas instantes longos. Comecei a ouvir histórias no vento, vozes de viajantes antigos, vozes que contavam segredos da floresta, alertas, cantos de advertência. Algumas vozes me chamavam pelo nome, outras apenas murmuravam lamentos sem fim. E foi nesse momento que percebi que havia atravessado um limite. Eu não estava mais visitando a floresta, eu era parte dela. Cada passo meu era registrado, cada pensamento lido, cada medo usado como mapa. O ápice da experiência veio quando encontrei a clareira central, o coração da lenda. Havia uma árvore colossal, mais alta do que qualquer outra, com raízes que mergulhavam profundamente no solo e ramos que tocavam o céu. Ela pulsava com uma energia antiga, quase palpável, e em seu tronco havia figuras esculpidas, rostos humanos, animais e criaturas impossíveis de nomear, todos entrelaçados. Uma voz ecoou de dentro da árvore. A floresta escolhe quem vê. A floresta escolhe quem fica. E eu senti uma mão invisível tocar meu ombro, apertando minha essência, testando minha coragem, minha sanidade. Fui levado a uma decisão que não poderia ignorar: obedecer à floresta ou tentar fugir. A primeira opção prometia respostas, talvez poder, mas também me prenderia ali para sempre. A segunda parecia impossível, porque a floresta se dobrava sobre si mesma, bloqueando qualquer tentativa de escapar. Eu corri, mesmo sabendo que corria em círculos, guiado por uma força que parecia brincar comigo, provocando-me a cada passo. O chão se movia, a luz mudava e sombras se formavam diante de mim, algumas imitando figuras humanas que eu conhecia, outras grotescas e assustadoras. Quando cheguei a um riacho cristalino, pensei ter encontrado uma saída, mas a água refletia não meu rosto, mas a floresta inteira, girando, deformada, viva. E de dentro da reflexão, uma figura surgiu. Minha própria imagem, mas com olhos negros, sorrindo de maneira que me congelou. Era a floresta falando comigo. Tentou me convencer, me persuadir, me mostrar que não havia mundo além dela, que tudo o que eu conhecia era irrelevante. Mas eu resisti. Cada fibra do meu corpo lutava para não me render, mesmo sabendo que a floresta não desistiria tão fácil. O primeiro toque de redenção veio com o vento. Um sopro fresco atravessou as árvores, carregando cheiro de terra molhada e folhas novas. A entidade no espelho da água recuou e senti um caminho se abrir, estreito, sombrio, mas real. Corri sem olhar para trás, cada passo ecoando como um tambor, cada árvore inclinando-se como se tentasse me segurar. E então, no momento em que pensei que não conseguiria, a floresta se abriu parcialmente, revelando uma borda, onde a luz da lua batia forte e pura.
Eu podia ver o mundo fora dela. Mesmo assim, a sensação de ser observado nunca desapareceu. Cada som, cada sombra ao redor da borda me lembrava que a floresta sempre estaria lá, esperando. E eu sabia que uma vez que você experimenta seu poder, uma parte de você nunca mais retorna ao mundo normal. Algumas histórias que você ouve ou lê sobre a floresta não são mentiras, elas são avisos. Eu saí vivo, mas nunca completamente livre. E é por isso que eu estou aqui, contando a você. Porque se você sente o chamado de uma floresta antiga, se escuta vozes em noites silenciosas, se sente os olhos invisíveis que seguem cada passo seu, não ignore. A floresta observa, ela escolhe, ela registra, e se você cruzar o limite, não espere que ela seja gentil. Quando cruzei a borda da floresta, senti um alívio imediato, mas a sensação de perigo não desapareceu. Cada folha ainda parecia se mover com vida própria, cada galho pendurado sobre mim como uma mão esperando me puxar de volta. Respirei fundo, tentando me convencer de que estava seguro. Mas no fundo, algo dentro de mim sabia que a floresta havia deixado uma marca permanente. Eu havia sido tocado por algo que existia além do tempo, algo que não se podia explicar. E uma parte de mim sabia que nunca mais seria o mesmo. Caminhei por trilhas que me levaram de volta à estrada conhecida, mas tudo parecia diferente. As árvores normais agora pareciam estar observando, e a névoa que subia do chão carregava sussurros que por instantes eu podia quase compreender. Cada passo lembrava o toque da floresta, a sua presença invisível, e a lembrança da árvore colossal pulsando energia antiga me fez acelerar o passo. Eu estava vivo, sim, mas vivo sob vigilância. Nos dias que se seguiram, tentei retomar minha vida normal, mas noites silenciosas se tornaram pesadelos ativos. Eu sentia raízes se enrolando nos meus tornozelos enquanto dormia, galhos arranhando minha pele invisivelmente e ouvia sussurros que me chamavam pelo nome. Não conseguia ignorar. A floresta estava dentro de mim. Cada vez que fechava os olhos, eu via a árvore gigantesca e os olhos dourados da entidade que me havia observado na clareira. E percebi que a lenda não é apenas sobre a floresta, é sobre quem ela escolhe, sobre aqueles que sentem o chamado e não podem escapar. O ápice da segunda etapa da minha experiência aconteceu em uma noite chuvosa. Eu havia voltado à floresta, desta vez atraído por sonhos e lembranças que me pediam para completar algo que eu não entendia. O vento soprava forte e as árvores se inclinavam como se respirassem em conjunto. Cada passo era doloroso, como se o solo tentasse me segurar. A névoa subiu rapidamente, engolindo tudo ao redor, e a sensação de ser observado se intensificou até se tornar palpável. Então ouvi novamente aquela melodia antiga, quase humana, quase sobrenatural, carregando lembranças de todos os que haviam entrado antes de mim. Avancei, guiado por uma força que não podia resistir. As figuras humanoides surgiam das sombras, agora mais numerosas, todas me observando, mas não era medo que senti, era desafio. A floresta queria que eu provasse minha coragem, minha capacidade de enfrentar o desconhecido sem sucumbir ao desespero. Cada passo era uma escolha: avançar ou retroceder, resistir ou me render. E eu continuei, determinado a descobrir a verdade que se escondia no coração da lenda. Finalmente, cheguei à clareira central novamente. A árvore colossal me esperava, mais viva, mais pulsante do que antes. Seu tronco estava coberto de símbolos e rostos que pareciam me observar, reconhecendo minha presença. Um vento sobrenatural se levantou, carregando folhas que giravam em espiral como se dançassem ao meu redor. Então, uma voz surgiu, não apenas em minha mente, mas ecoando pelo próprio espaço. Você ousou voltar, você escolheu compreender. A energia da árvore começou a envolver meu corpo. Senti meu coração pulsar em sintonia com a própria floresta.
e percebi que cada escolha, cada passo, cada medo enfrentado havia me conectado a ela. Eu estava à beira de me tornar parte da lenda, de cruzar o limiar entre o mundo dos vivos e o reino da floresta. Um clarão de luz dourada emanou do topo da árvore, envolvendo-me completamente, e tudo ao redor se dissolveu em sombras e brilho. Quando meus sentidos retornaram, percebi que estava de pé no centro da clareira, mas a floresta parecia diferente. Não mais ameaçadora, não mais hostil, mas viva e observadora, como se tivesse aceitado minha presença. As figuras humanoides agora estavam calmas, silenciosas, e a névoa se afastava suavemente, revelando caminhos que antes eram invisíveis. Eu entendia finalmente que a floresta não havia me capturado, mas me escolhido, e que o verdadeiro poder da lenda não era o medo, mas o conhecimento, a conexão com algo antigo e sagrado. Com a clareira agora silenciosa, comecei a caminhar de volta à borda da floresta. Cada passo era acompanhado por um sussurro distante. Histórias de antigos viajantes, conselhos, avisos e a lembrança de que a floresta está sempre viva, mesmo quando não a vemos. Eu deixei a clareira com respeito, não com medo. Havia sobrevivido, sim, mas havia aprendido. E sabia que a lenda da floresta não era apenas uma história para assustar curiosos. Era um alerta, um convite e um vínculo para aqueles que ousam atravessar seus limites. Quando finalmente saí, senti a névoa se dissipando e a luz do luar iluminando o caminho de volta para o mundo normal. Uma parte de mim permaneceu lá, dentro da floresta, conectada à árvore, às criaturas, ao canto antigo e invisível. E percebi que algumas experiências não podem ser completamente deixadas para trás. Algumas experiências se tornam parte de quem você é. Agora, enquanto relato tudo isso a você, sinta a atmosfera ao seu redor. Se estiver em silêncio, feche os olhos por um... Talvez escute a brisa carregando um sussurro. Talvez sinta o frio de raízes invisíveis. Talvez imagine a presença de olhos que observam cada movimento. A floresta ainda existe e a lenda continua viva, esperando que alguém acredite, que alguém sinta o chamado, que alguém se permita ouvir o que não pode ser visto. Se você já sentiu algo estranho em uma floresta, se ouviu vozes no vento ou sombras movendo-se de forma impossível, deixe seu comentário. Quero saber se o chamado chegou até você. Inscreva-se para ouvir mais histórias que exploram o desconhecido, o místico e o sombrio. E deixe o like para manter viva a conexão entre o mundo real e os lugares onde a lenda ainda respira. A lenda da floresta existe para aqueles que a procuram, mas ela também existe para aqueles que não a procuram. E se você se deixar guiar pelo seu instinto, se ouvir com atenção, talvez apenas, talvez, possa sentir que a floresta está observando, sempre observando. E lembre-se, algumas histórias não são contadas apenas para serem ouvidas. Elas são sentidas, elas são vividas. E algumas lendas nunca realmente nos deixam partir.